Boa noite a todos, bom dia ou boa tarde, né? Dependendo de como você está. Aqui, graças a Deus, está tudo bem. E vocês e seus familiares? Vamos rogar para que Jesus nos abençoe, que todas essas dificuldades passem, mas que a gente possa ter um aprendizado grande a respeito disso tudo, né? Das nossas situações, de como nós estamos vivendo em relação às pessoas e tudo mais, né? Bom, iniciamos então uma nova lição. A gente está fazendo o estudo do livro dos médios, mas tem alguns temas que a Terezinha de Oliveira, do curso de mediunidade, ela coloca. Então, nós achamos legal a gente colocar alguns capítulos, né, que foram feitos pela Terezinha de Oliveira. Então, ela pega assuntos do livro dos médios, mas ela dá uma roupagem um pouquinho diferente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de mediunidade e corpo físico, tá? Que não tem isso daí no livro dos médiuns, mas tem no livro da Terezinha. Então, eu acho que é interessante. Por que que é interessante? Porque a gente vai entender melhor como é que é o mecanismo da mediunidade, tá? Então, corpo ou espírito, né? A base da mediunidade está no espírito, tá? Aí comeu a palavra, mas está no espírito. O corpo que esse espírito está encarnado é que filtra o fenômeno, daí lhe dá as características. Então, nós temos o espírito, nós temos o corpo físico, né? E temos o corpo perispiritual, né? Então, a base da mediunidade está no espírito, é lógico, né? Que é um ser sobrevivente, né? E o corpo, ele está encarnado é que vai dar característica ao fenômeno. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A minha avó, ela era vidente, tá? Desde criança ela via, né? Então, ela via os espíritos, ela morava numa fazenda, ela via os espíritos andando pela fazenda, ela via o ex-dono da fazenda em cima do cavalo, caminhando pela fazenda. Depois, ela sempre viu, tá? Então, a mediunidade de evidência é uma característica hereditária da família, tá? Ela pode ser passada para a família, tá? E assim todos os tipos de mediunidade. Então, o principal sistema responsável pela faculdade mediúnica é o nervoso, principalmente o cérebro. Então, é filtrado, todos os tipos de mediunidades são filtradas pelo cérebro. Então, eu posso ter evidência, eu posso ter incorporação, eu posso ter psicografia, ou percepção, ou intuição, dependendo do meu corpo físico, tá? Na evolução dos indivíduos, como é que se dá isso daí, a mediunidade, né? É o desdobramento gradativo do corpo. A gente aprendeu a fazer esse desdobramento, por quê? Porque nós dormimos toda noite. E a gente aprende a se desligar do corpo físico no momento do sono. É o mesmo desdobramento. Só que na mediunidade, a gente fica em alerta e faz uma expansão do corpo perispiritual, até chegar no ponto de desdobramento mesmo, em que o corpo adormece e o espírito está vigilante. No desdobramento do sono, a gente vai ter uma aula só sobre isso, é a mesma coisa, o corpo dorme, né, à noite, ou no momento que você dormir, e o espírito se expande. Ou seja, o espírito, ele desdobra-se, mas não se desliga, tá? Porque o desligamento se dá à morte. Então, nossas comunicações com os espíritos reencarnados realizam-se unicamente pela radiação do nosso pensamento. Nós falamos isso na aula passada, né? A comunicação mediúnica é, em síntese, o processo de transferência de conteúdos mentais da dimensão espiritual para a física. Então, o que é a mediunidade, né? A comunicação mediúnica? Os espíritos têm um desejo, eles querem passar essa informação ou essa necessidade para nós e nós recebemos como somos médium. A participação direta do médium e também de seus assistentes é indiscutível em todas as variedades mediúnicas. Então, não dá para ter comunicação mediúnica, né? Se não houver os médiums ou seus assistentes. Assistente significa o quê? Por exemplo, numa mediunidade de transporte, a gente já viu, de materialização, a gente já viu que os assistentes também são importantes, né?
num desdobramento ou então numa incorporação, o passe ajuda demais, né? Então, a transmissão de energia no médium ajuda demais essa expansão. Então, é a ajuda do grupo onde você está trabalhando, né? Então, todos esses daí são maneiras da gente conseguir a mediunidade. Então, hoje já tem a mediunidade instrumental e a gente vai falar sobre isso num capítulo especial. O desdobramento, então, do médium quase sempre precede a captação da onda mental do espírito comunicante. Então, como que acontece isso? O espírito do médium, ele se expande, então ele desdobra-se. E ele tem uma vontade, né, muito grande, que é uma vontade de resposta. Então, ele se prepara para receber a mensagem, a influência daquele espírito. O espírito comunicante, né, tem uma vontade de apelo, então ele tem um desejo de se comunicar, tá? O espírito do médium, no corpo físico do médium, no lóbulo frontal, está mais designado onde é desenvolvida a fala e a escrita. Parenteral, que são dos lados, as sensações. Temporal é a audição e occipital é a visão. Já no espírito, ele emite essa corrente mental. Então, ele pensa, quando ele emite essa corrente mental através da sua vontade, o espírito do médium capta pela epífise, que transforma em corrente mental, em corrente nervosa, pelo córtex cerebral. Então, aí ele entende o que o espírito está falando, tá? Isso daí, em qualquer situação, ele se dá da mesma forma. Aí, no corpo físico, no córtex cerebral, o espírito está mandando a mensagem, ele capta. Dependendo do corpo físico, ele pode sentir o que o espírito falou, ele pode ouvir o que o espírito falou, ele pode perceber o que o espírito falou, tá? Ele pode ver o que o espírito está falando, ele pode escrever o que o espírito falou, ou, aqui não está aparecendo a imagem, mas falando o que o espírito falou, né? Então, no nosso cérebro, centro de atividades automáticas para as diversas atividades motoras. Então, o que o nosso cérebro faz, né? Então, ele tem características. Se eu falar a palavra leão, né? Então, imediatamente, na leitura vai ser no lugar do cérebro, a imagem vai ser noutra. Ai, tô com vontade de espirrar. A fala vai ser outra, a escrita vai ser outra área. Essas áreas expressam as atividades com pouca participação de consciência, desde que o médium possa destacar seu foco de consciência. O espírito comunicante pode se ocupar dos núcleos de atividades automáticas do cérebro do médico e fazer transcorrer por aí conceitos da sua mensagem. Então, é encaminhada a áreas específicas do cérebro e ali você transforma, reveste a ideia daquele espírito em coisas palpáveis que significam alguma coisa para você ou para o pessoal que está ouvindo, né? Normalmente você reveste com o teu conteúdo, com aquilo que você tem. Lembra da aula passada que eu falei que isso daí é super importante, por isso que o médium ele tem que estar tarimbado, ele tem que estar desenvolvendo ou a psicografia, ou a fala, ou o passe, ou a inspiração. Por quê? Porque aí fica mais fácil para o espírito fazer isso, certo? Então, o fenômeno mediúnico se processa no cérebro do médium e sempre com a participação dele. É um processo automatizado, complexo, realizado através do cérebro sob a atuação de entidades espirituais que sintonizam com o médium. O perispírito do médium se expande, o espírito transmite sua vontade ao médium, então a fala, aquilo que ele deseja. O perispírito do espírito comunicante também se expande. E nesta atmosfera fluídica que envolve os dois, né, que eles se interligam, é onde é formada a comunicação, tá? É ali que passa a comunicação. Então, a qualidade mediúnica, como a gente já falou isso daí nas outras aulas, depende muito das condições físicas atuais, depende do merecimento ou da necessidade naquele grupo,
Então, às vezes, depende do merecimento do médium. É um médium trabalhador, ele é fiel, ele é assíduo, ele é pontual, ele faz as suas preces, ele se cuida, né? Até as condições físicas do médium interferem, né? Depende da moralidade, é independente da moralidade do indivíduo, mas, porém, o bom ou mau uso que você faz dela vai dar característica aos espíritos que vêm te socorrer, que vêm dar as comunicações. Então, quem faz uso da mediunidade tem que fazer o uso da moralidade também, não pode ficar separado. Então, mediunidade tem muito a ver com moralidade, mas ela é independente disso, tá? É lógico, quanto mais moralizado, os espíritos mais querem se achegar, né? Chegam mais espíritos superiores. Vamos falar um pouquinho sobre mediunidade, doença, percepção, perturbação e loucura. Então, a mediunidade é uma faculdade natural, né? Ela precisa de equilíbrio emocional e quando há perturbação, ou houve ignorância dos fenômenos, ou sob ação de espíritos ignorantes, o indivíduo está sob ação de espíritos ignorantes, sofredores ou mal. Então, como é uma faculdade natural, se você não conhece a faculdade, então você pode fazer um mau uso dela, tá? Você pode ter ignorância dos fenômenos que acontecem com você, ou então você está sob o efeito de um espírito sofredor, ou mal, ou ignorante. Quando existe perturbação espiritual e obsessão, você tem que tratar. A tratada cede por completo. O tratamento pode ser prolongado, porque a gente tem obsessão de curto, longo ou médio prazo. Lógico, tem obsessões que vêm de uma outra existência, não é porque você vai tratar nessa existência, você vai se recuperar. Então, pode ser que o espírito permaneça ali te obsediando, por quê? Porque é de longa data, tá? Mas tem que fazer tratamento. Tem que ter treinamento, tem que ter o estudo e entendimento, e a gente tem milhares de exemplos sobre isso. É só abrir os livros espíritas, você vai ter um monte, né, de exemplos de entidades que são obsessivas e que a pessoa vê a entidade, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é da Ivone Pereira, que chama Amor e Ódio. Não sei se vocês leram esse livro. É um livro maravilhoso. Eu acho que eu li esse livro assim em 2 dias, porque ele é muito lindo, a história é muito linda, é um romance. Então eu vou contar só um pedacinho. Eram 2 indivíduos e eles tinham, um deles havia matado o outro numa existência, né? Então ele enfiou um punhal no outro indivíduo e o outro indivíduo desencarnou. E ele viveu a vida dele e reencarnou-se, né? E quando ele reencarnou, o espírito reconheceu o assassino através do corpo perispiritual. Ele estava com outra roupagem física, né? Ele estava com outro corpo, já moço, né? Numa outra existência, e esse espírito reconhece e começa a obsediá-lo. De que forma? Ele faz essa sintonia que nós estudamos, né? Através dessa afinidade que os dois tinham, porque um devia, né? E ele aparecia para ele. Então, quando ele estava assim à noite, ele aparecia com a camisa toda ensanguentada e vinha falando para ele, né? E a imagem desaparecia e o indivíduo ficava assustado demais, lógico, imagine se acontecesse isso com a gente, né? E aí ele começa a estudar e se tornar um homem bom. Então, ele recebe uma orientação de que aquele espírito ele tinha assassinado numa outra existência e que ele estava no processo de perseguição, né? E ele reconhece, então ele estuda sobre mediunidade, ele reconhece, eu não vou contar toda a história porque vocês vão ler o livro. E ele reconhece e ele começa a se dedicar para o bem. E com isso, ele vai perdendo aquela sintonia, que é aquela área, né? Entre a expansão desse daqui e a expansão do espírito, né? E tem aquela área de afinidade. E ele começa a perder essa área de afinidade. Por quê? Porque ele muda de faixa vibratória. E aí ele já não tem mais medo do indivíduo, ele ora por ele não tem mais o sentimento de culpa, ele começa a trabalhar em cima do sentimento de culpa, assim.
eu vou fazer para o outro o que eu não fiz por aquele, e ele começa a trabalhar, né, em função disso daí, e ele vai mudando de faixa vibratória e distanciando emocionalmente do indivíduo que era espírito que estava obsediando. E aí o espírito não consegue mais obsediá-lo. Então o espírito, conversando com o mentor espiritual, fala: ah, mas ele me matou, ele que é culpado, ele tem que sofrer, né? Fala, então, ele vai resgatar isso daí. De que forma? Não para você, para a lei, né? Enquanto você não mudar a tua maneira de pensar, você não vai conseguir mais acessá-lo. E aí ele fica até espantado de ver como o outro tinha evoluído, né? Então, é um exemplo de que é uma mediunidade de perturbação, né? Que poderia levar à doença e à loucura se ele não desse tratamento, se ele não estudasse, se ele não se modificasse. E se tornou, então, aí, depois eu não vou contar o resto da história, né? Para vocês lerem até o livro até o final, mas a história é maravilhosa, né? Maravilhosa. Leia lá que vocês vão gostar. Mediunidade e fadiga, né? A mediunidade pode trazer fadiga? Ela pode, né? Porque como todas as outras atividades, ela também é um desprendimento de energia, né? Então, nos trabalhos mediúnicos, normalmente, a gente tem uma equipe que transmite passe no médium, né? Então, enquanto ele está fazendo, no momento da expansão perispiritual, no momento em que está fazendo a incorporação e depois no momento do desligamento e após o desligamento até a pessoa se recuperar, né? Normalmente a gente sai das salas mediúnicas muito bem, porque se não estiver bem, precisa ver por que não está bem, né? Então, mas são energias físicas que podem ser descompensadas dependendo do espírito comunicante. Então, tem espíritos que sugam as energias do médium no sentido de se refazerem mesmo, né? A gente está ali para isso mesmo, né? Então, em reuniões bem orientadas, salas especiais de treinamento e de desobsessão. Então, por isso que você precisa, quando desenvolver tua mediunidade, estar num grupo confiável, uma casa que tenha conceitos evangélicos, né? No grupo que estuda. Ah, faz estudo aqui nessa casa? Não, ninguém estuda. Ah, então, cuidado. O grupo tem orientação evangélica, né? Segue Jesus. O orientador moralizado, né? Quem são essas pessoas? Porque senão você vai se sentir, trabalha na mediunidade e não se recupera, né? Como eu falei, tem atendimento com passes e reorganização pelos espíritos amigos. Além disso, além da possibilidade do passe, os amigos espirituais ajudam demais, né, nessa transmissão de energia e de recuperação do médium. Ninguém sai da sala mediúnica mal, como eu falei, né? E você precisa também aprender a fazer preces e recolhimento. Então, é o que eu falei na outra aula, deixar os espaços mentais para que você possa ser amparado, fazer a sua prece com tranquilidade, orar para aquele espírito que acabou de conversar com o grupo por seu intermédio e permitir que ele possa se sentir restabelecido, né? E desligar a afinidade que ali criou, né? Então, às vezes a pessoa não consegue, então tem que ter a ajuda das pessoas, ela vai voltando ao normal, né? E é amparada. Isso daí é um treino também, né? Então, quando é que não convém desenvolver mediunidade? A gente já até falou isso numa aula. Pessoas excêntricas e com problemas mentais, debilitadas fisicamente, na gestação, né? Pode repercutir, né? E problemas de saúde. Então, alguns problemas que, por exemplo, eu tinha muita dor de cabeça. Então, quando o dia que eu estava com enxaqueca, eu não ia na reunião mediúnica, porque aumentava mais ainda a minha dor de cabeça, né? Então eu evitava. Lógico que eu avisava, ou então eu ia, mas ficava sem ter incorporação. A mediunidade nas crianças, né? Pode ser causa de perturbação no ambiente familiar. Tem que cuidar desse processo, passe, orientar a família, levar para a evangelização infantil, para entender no futuro a responsabilidade do intercâmbio mediúnico. Não é bom desenvolver mediunidade em criança, nem tem necessidade, né? Se há algum tipo de perturbação, a criança vê, enxerga espíritos,
Ok, vamos lá tratar, leva para evangelização. Normalmente os espíritos ajudam no afastamento desse espírito que não se colocou muito bem. Então, com o crescimento da criança, ela pode desenvolver mediunidade ou não. Quando as crianças são muito frágeis, pode haver confusão, né, mental, dela ainda não entender o que está se passando, ter a atuação de espíritos irresponsáveis, ter uma superexcitação na imaginação, é difícil discernimento suficiente para valorizar e empregá-la com moralidade. Então, a mediunidade é um campo de trabalho, né? Então, de que adianta desenvolver numa criança que não sabe ainda o que está fazendo? Então, é melhor respeitar, né? O médium também, ele tem que ter um cuidado com o seu físico, né? Ele tem que ter o equilíbrio físico e mental. Então, o médium tem que se alimentar bem, ele tem que estar com uma alimentação saudável, ele tem que ter saúde, né, física, ele tem que fazer exercícios, ele tem que ter uma boa alimentação, como eu falei, e eliminar todos os excessos necessários de qualquer que seja a atividade que ele faça, né? Mas principalmente ele tem que cuidar da área moral, porque eu posso ser um médium excelente e não ter espíritos protetores, amigos de boa qualidade em volta de mim, né? Qualidade entre aspas, perto de mim, porque eu não me moralizo. Então eu tenho que cuidar também disso, né? Eu tenho que pensar em ser bem, fazer reforma íntima, ler bons livros, né? Aplicar aquilo que eu aprendo e etc. Tudo aquilo que a gente já sabe. Então, o que acontece num agrupamento espírita, por isso que é tão importante? Primeiro, é uma necessidade de trabalho espiritual especializado. Então, a reunião mediúnica, ela é um trabalho espiritual especializado. Ela vai socorrer tanto encarnados como desencarnados, né? Para vocês terem uma ideia, na reunião mediúnica, por exemplo, a gente faz, agora quase todos os dias nós temos reuniões mediúnicas, mas por quê? Porque a gente tem atendimento ao público todo dia. Então, quando a pessoa vem para assistir uma palestra, né, normalmente, se ela traz algum companheiro espiritual que está avesso, que está com dificuldades, ou está doente, ou é um espírito familiar que não entendeu que está desencarnado, ele é socorrido pelos espíritos no momento da palestra, né? E é encaminhado para os setores, ou hospitalares, ou para áreas ali dentro, mesmo dentro do centro. No trabalho mediúnico, que é feito geralmente em dias específicos, com horários específicos, muitas vezes ele é socorrido, ou ele assiste uma reunião, ou ele tem a possibilidade dele falar. Então ele vem e fala: olha, eu não sei o que está se passando comigo, então vou dar um exemplo de um espírito que desencarnou e nem sabe que desencarnou. Eu estou muito preocupado porque minha família não me respeita mais. Eu chego em casa, eu falo as coisas, as pessoas não ouvem, meus filhos não ouvem, minha esposa não ouve, eu não estou entendendo, eu não me sinto à vontade, parece que eu não perdi o espaço e tempo, eu não consigo entender como eu estou, né? Então aí o doutrinador começa a explicar. Até chegar no ponto, vai falando devagar, até chegar no ponto de falar que ele já não se encontra mais no mundo físico, né? Que ele se encontra no mundo espiritual. E para isso ele tem ajuda, chama os familiares que antecederam o desencarne para que possa socorrê-lo, e ele é socorrido, tá? Então, é um trabalho muito especializado, tá? Eu estou falando num trabalho de desobsessão, por exemplo, né? Então, é um trabalho muito especializado, né? Qualquer que seja a reunião mediúnica que se faça. Então, os grupos têm características muito distintas, né? Então, tem grupos que é só de psicografia, ou grupos que é só de desenvolvimento mediúnico, né? De iniciação à mediunidade, de desenvolvimento mediúnico, até chegar nos grupos de desobsessão, que o grupo está mais afinizado, trabalha mais ligado, né? E afinizado entre si. Geralmente vai de 5 a 10 anos para ter um grupo bem afinizado mesmo, né? Pessoal estudando tudo junto, todos com o mesmo objetivo, né? E também pode haver mudanças, né?
um grupo que era para determinado fim, já não há necessidade daquela determinada ação ali dentro daquele centro. Então, eles transferem a mediunidade dessas pessoas para uma outra determinação, né? E vai tendo o amadurecimento espiritual das pessoas e a necessidade do grupo. Então, vamos supor, esse grupo está forte, está afinizado, tarará, então eles começam a mudar até a categoria dos espíritos que vêm da comunicação. Então, aquele grupo está no começo, são esses espíritos familiares, espírito muito parecido conosco, que desencarnam, como eu contei essa história, né? Que tem grupos, né, deixa eu acabar de completar a ideia, muito parecidos conosco, e, por exemplo, que não souberam que desencarnou, que está ligado ao lar, percebe que desencarnou, mas está ligado ao lar ainda, e sem querer estar atrapalhando as pessoas, ou espíritos que estão ainda perdidos, não sabem para onde vão, não conseguem se entender. Até grupos que têm, por exemplo, trabalhos de suicida, só trabalha com espíritos que se suicidaram, por exemplo. Né? Então a carga energética deles é muito diferente, o grupo tem que ter afinidade, tem que ser um grupo amadurecido espiritualmente, né? Porque só a presença desse espírito que ainda tem o desejo do suicídio, ele traz uma vibração doentia, né? Então, e aí tem os grupos de obsessão e trabalho, né? O trabalho e desenvolvimento da mediunidade, elas têm que estar ligadas, né? Nós precisamos não só trabalhar na mediunidade, mas em outras áreas dentro do centro. Se não for dentro do centro, a gente tem que fazer algum tipo de atividade de caridade, de respeito ao outro, de atendimento, de qualquer que seja ele. Então, todos os trabalhadores das reuniões mediúnicas, né, eles trabalham no passo, ou fazem pão, ou tem atendimento fraterno, ou fazem palestras, né? Tem que ter outras atividades também, né, para melhorar, né? Uma coisa que eu acho legal, que eu não sei se eu falei para vocês, mas ajuda espiritual num trabalho mediúnico, ela é tão séria, né? Que a gente vai criando um vínculo com os amigos espirituais daquela sala. E, por exemplo, eu tenho alguém lá que tem um filho que desencarnou e está doente, né? Ou que está doente desencarnado, né? E essa pessoa, quando o médium incorpora, o doutrinador conversa, ele restabelece as condições de diálogo, né? Porque tem espírito que nem condições de diálogo existe, né? Essa pessoa fica muito agradecida. Então, ela agradece ao grupo, ela protege o grupo, né? E a partir daí você vai criando vários vínculos de amizade, né? E é muito gostoso, gente, né? O grupo cresce. Então, somos poucos encarnados, mas temos vários amigos desencarnados que nos amparam e nos iluminam, né? Então, é muito gostoso trabalhar com mediunidade. Eu gostaria que todos vocês que são jovens, né, que começassem a introdução, né, e a partir daí desenvolvesse a mediunidade e fossem caminhando, né? É um trabalho maravilhoso. Então, para finalizar, o trabalho da mediunidade é um trabalho, é amor, é um trabalho no bem. Então, não tem jeito de ser diferente. É assim que a gente consegue toda essa amizade com os benfeitores espirituais, né? Então, a aula de hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Jesus nos abençoe. Agradeço demais. Me fala se vocês estão gostando ou não, o que a gente pode mudar, tá? Um beijo a todos. Que Jesus nos ampare e nos ilumina sempre. Que assim seja.